Irmãos, eu convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. E nós vamos escorrer o texto aqui até o versículo 11, de 1 até o 11. Êxodo, capítulo 33, 1 a 11. Amém? Muito bem, irmãos. Diz assim a palavra. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu, o teu povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, e não subirei no meio, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhando pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Até aqui o verso 11. Vamos ter mais um momento de oração, irmãos? Curvar as nossas cabeças, está diante do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, amado, o Deus que nos protege, que nos guia, que nos guarda, que está sempre ao nosso lado, Pai. Neste momento, ó Deus, me coloco na Tua presença, Pai, como servo. Usa-me como for a vontade do Senhor neste momento. Fala, Pai, à Tua igreja, ela quer Te ouvir. Se conosco. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, existem algumas coisas que guardamos durante algum tempo. Eu vou tentar dar aqui algum exemplo. Por exemplo, convite de casamento. Para que serve convite de casamento? Depois do casamento. Mas a gente guarda. Convite de casamento. Talvez guardamos pela beleza, talvez, de uma imagem que está nele. Às vezes guardamos por causa da mensagem que está inserida nele. Às vezes nós guardamos porque aquele convite de casamento é de uma sobrinha querida, ou é de um sobrinho querido, ou é de um amigo, alguém que você considera muito, né? Enfim.
aquele convite permanece por algum tempo conosco, permanece com você, seja ocupando uma das gavetas lá no móvel na sua casa, ou seja dentro de uma caixa de pertences. Quase todo mundo tem uma caixa de pertences em casa, não tem? Aquela caixa que você vai jogando tudo lá dentro. Quase todo mundo tem isso. Outra coisa bem simples, e que nós também guardamos, e costuma frequentar essas gavetas e essas caixas, são as famosas lembrancinhas dos casamentos e lembrancinhas dos aniversários que nós vamos. Fica lá, guardado, né? Entretanto, de vez em quando, a gente vai lá e faz uma daquelas faxinas nas nossas gavetas e nas nossas caixas. E essas coisas, sem qualquer utilidade, que recebe o nome de acumulação compulsiva, elas são, então, depois de um longo período, jogadas fora. Isso é o que acontece com essas coisas. Mas não pense que fomos curados. Não, não fomos. Na realidade, simplesmente nós estamos abrindo espaço para guardar outras coisas, acumular outros objetos, os quais irão também permanecer conosco por um longo período e depois vão para o lixo. Isso costuma muito acontecer. E a história se repete, e é um ciclo que quase nunca termina. Quase todo mundo tem, talvez, um costume desse. Agora, eu quero dizer para vocês que existem algumas coisas que guardamos por todo o tempo. Sabe por quê? Porque nós nos afeiçoamos a elas. Porque temos carinho por elas. Porque nós somos simpáticos a elas. E a gente guarda por todo o tempo. Deixa eu ver se colocar. Dá para entender porque o pastor toma bastante água aqui. Então a gente tem simpatia por essas coisas. E a gente guarda, então, por todo o tempo. Eu tenho algo assim na minha casa. Vocês podem não acreditar, mas eu tenho, irmãos. Eu sou dono de uma bicicleta Monareta, ano 73. Ela é uma edição exclusiva, que foi feita para a Copa 74. Olha, isso faz tempo, tá? Para a Copa 74. E ela não tem preço. Por dinheiro nenhum você vai tirar essa bicicleta de mim. Não tem preço. Aliás, ela tem um preço. Tem um preço, sim. Ela tem um preço de todo o esforço do meu pai, que com muita dificuldade pagou mês a mês cada prestação para comprar ela para mim. É um preço muito grande, porque o orçamento dele era pequeno demais. Era muito pouco. Então foi sofrido aquilo, e eu sei que foi. Irmãos, ela me é muito importante, essa bicicleta. Mas se eu a idolatrar, se ela vier a tomar no meu coração o lugar de Deus, ela não terá mais valor nenhum. Ela vai ter que perder o valor. Seja valor financeiro, seja valor sentimental. Não sei se vocês conseguem compreender isso que eu estou falando. Esses são alguns exemplos. Mas existem muitos outros. Não são somente ligados a coisas ou objetos, mas são voltados a atitudes, a costumes, a gostos,
a tradições, a pecados e muito mais. Creio que vocês também sabem do que eu estou falando. Coisas que vão ficando e permanecendo dentro de nós. Vamos então voltar lá para o nosso texto, que nós acabamos de ler, Êxodo 33, 1 a 11. E eu gostaria que vocês guardassem essa frase. Tira, pois, de ti os atavios. Tira, pois, de ti os atavios. É o título que eu resolvi também colocar nesse sermão. Esta passagem, em Êxodo 33, quer nos ensinar sobre uma necessária relação de proximidade e amizade com Deus, além de uma relação de confiança em Deus, pois esta era a natureza da relação entre Deus e Moisés. Moisés, ele é um exemplo de uma pessoa que busca a Deus de maneira sincera, demonstrando ter um coração quebrantado e que depende totalmente de Deus. Podemos também aprender nessa passagem o quanto nos importa estar na presença de Deus. Haja vista que o texto lido coloca em destaque exatamente a importância da presença de Deus junto ao povo de Israel na jornada para a terra prometida. A importância de Deus na nossa vida. Nos 2 primeiros versículos, nós vemos aqui Deus cumprindo pelo menos 2 das promessas que ele faz a Abraão. A primeira promessa, já nos deparamos com ela no verso 1. Deus está cumprindo, então, a promessa da terra prometida. Ele prometeu que daria uma terra àquele povo. E agora, então, ele está cumprindo. Como? Porque ele está ordenando Moisés para que suba junto com o povo à terra que jurou dar à descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E essa promessa, nós vemos ela também lá em Gênesis 12, 7, Gênesis 13, 14, 15 e Êxodo 6, 8. Deus havia prometido a terra. E agora, então, aqui nós vemos o cumprimento. Moisés está sendo mandado por Deus para que ele pegasse o povo e conduzisse esse povo até a terra prometida. A segunda promessa que nós vemos cumprir está no verso 2, cujo texto está confirmando o que nós vemos registrado em Gênesis 15, que está entre os versículos 18 a 21, onde ali Deus, ele faz uma aliança com Abraão, de que após 400 anos de aflição e escravidão no Egito, ele expulsaria o povo da terra que havia prometido e a daria aos seus descendentes. Abraão já estaria no descanso eterno, junto aos pais, como diz a palavra, sepultado em ditosa velhice. Mas a sua 4ª geração herdaria a terra. E com a geração que herdou a terra estavam Josué e Calebe. Lembra deles? Os 2 espias que ousaram acreditar e confiar no poder e na capacidade de Deus para lhes dar a terra a qual ele havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ainda no versículo 2, Deus promete enviar um anjo diante do povo. Esta promessa, ela vai se assemelhar àquela promessa descrita em Êxodo 23, 20, que diz: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Gostaria aqui, irmãos, de fazer um parênteses dizendo sobre um comentarista bíblico, Adam Clarke.
Adam Clarke, um teólogo irlandês que viveu entre os séculos 8 e 9, estudioso e comentarista bíblico, quando ele fala nesse versículo, ele comenta o seguinte: alguns pensaram que era Moisés, outros que era Josué, porque a palavra hebraica malash significa um anjo ou um mensageiro. Só que esse pensamento não encontra muita força quando nós vamos ler o próximo versículo, ou seja, Êxodo 23, 21. Por quê? Êxodo 23, 21 traz: meu nome está nele. Intimamente, essencialmente nele. E é mais provável que aqui o grande anjo da aliança, é o grande anjo da aliança, o Senhor Jesus Cristo, que está sendo mencionado, em quem habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Clarke, ao comentar o verso 2 de Êxodo 33 agora, pois ali no verso 2 ele também fala que envia um anjo diante do povo. Então, Clarke, quando comenta, então, esse verso 2 de Êxodo 33, diz: aqui ele promete que um anjo será seu condutor, mas como não há nada particularmente especificado sobre ele, pensou-se que se referia a um anjo comum, e não ao anjo da aliança, prometido anteriormente. Creio que não se tratava do mesmo anjo. Fato que levou Moisés a querer a presença de Deus. O anjo era enviado por Deus, mas Deus não estava nele. Porque Deus fala que eu não subirei com o povo. Por isso Moisés queria a presença de Deus. Até então, parece que está indo tudo muito bem, né? Tudo caminha bem, né? Deus, através de Moisés, então está encaminhando o povo para uma terra que mana leite e mel, promete destruir os seus inimigos e ainda, de quebra, envia um anjo para ser o condutor diante deles. Era tudo o que poderiam desejar nesse momento. Estava tudo bem, tudo muito bem. Só que no versículo 3, a gente vai ver que começa o problema do povo. Porque no versículo 3, Deus diz que não subirá no meio deles. Vamos ver o que fala aqui o verso 3. Verso 3. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma eu no caminho, para que não te consuma eu no caminho. Então Deus aqui dá a notícia para Moisés, que ele não ia subir com o povo para a terra prometida. Deus, ele estava zangado com o povo, não queria saber da presença daquele povo. Deus conhecia bem o povo e sabia que se ele subisse no meio daquele povo, eles seriam consumidos durante a caminhada, porque eles eram teimosos e rebeldes. Era um povo duro, teimoso. Mas o texto ele continua. E nós vemos entre os versos 4 e 6, os israelitas então pranteando e deixando de usar os seus atavios. Porque Deus fala para Moisés que ele liderava um povo de dura cerviz. E mais que isso, mandou que eles tirassem os seus atavios. Para que ele, Deus, soubesse o que havia de fazer. Ou seja, ao ver o arrependimento do povo, Deus então decidiria de como proceder com eles.
Mas Deus queria saber se eles iam ser obedientes, se eles iam tirar os atavios. A palavra fala, então, nos fala que a partir do Monte Horebe, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios. Mas, irmãos, a pergunta que fica é: por que Deus se incomodou com os atavios dos israelitas, exigindo que eles deveriam tirá-los de si? Para a gente entender esse fato, vamos voltar um pouquinho na nossa Bíblia, buscar o capítulo 32. Esse capítulo fala do pecado do povo, quando criaram para si um bezerro de ouro e o tomaram como Deus. Deus então fala para Moisés, que estava com ele no Monte Sinai: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Povo ingrato, povo duro. Eles não tiveram paciência de esperar Moisés voltar. Eles pediram, e Arão então fez para eles, aquele bezerro de ouro. Esse texto lido está em Êxodo 32, versos 7 e 8. Os atavios, eles nada mais eram do que as joias e os ornamentos que o povo usava, que as mulheres usavam, os brincos das orelhas, as pulseiras, os colares. Esses eram os atavios, que as mulheres, as suas filhas, os seus filhos, o ouro que eles usavam. Isso eram os atavios. Em seu comentário sobre o versículo 5, lá de Êxodo 33, Adam Clarke acrescenta que a Septuaginta é uma versão bíblica hebraica traduzida para o grego. Isso foi entre o século III e I antes de Cristo. E na Septuaginta traz, na sua tradução, a suposição de que os filhos de Israel não apenas deixaram de lado os seus brincos e os seus ornamentos em um momento de profunda humilhação professada diante de Deus, mas também as suas vestes superiores e as mais belas. Vamos, talvez aqui, tentar tirar as suas vestes e colocaram panos de saco e prantearam e choraram, porque Deus havia se separado deles. E eles sabiam muito bem, porque isso estava acontecendo. O incômodo de Deus quanto aos atavios foi porque nas mãos de Arão eles se transformaram em um Deus, ao qual o povo ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas. Para quem se oferecia isso? Ao Deus Todo-Poderoso. Aquele bezerro se tornou um Deus para eles. E festejaram. Os atavios foi o que vinculou o povo rebelde à prática da idolatria e da imoralidade. Os atavios foi a causa da ausência de Deus na caminhada para a terra prometida. Por isso, Deus ordenou que os tirassem. Deus não aceitava o povo com esses objetos que serviram de material para a fundição de um Deus de ouro e que eles adoravam e dançavam ao redor e faziam tantas outras coisas que é muito pior do que isso. Seria somente dançar diante desse Deus. Mas se nós vamos seguindo a palavra, vai nos dizer nos versos 7 e 11, que Moisés não desiste do convívio e do contato com o Senhor.
E como Deus então se recusou a estar no meio deles, se recusou a estar no meio do arraial, Moisés, então ele monta uma tenda bem longe do arraial, fora do arraial. Deus não está lá no meio do povo. Moisés então, ele monta sua tenda fora do arraial, onde Deus o visitava numa coluna de nuvem que se punha à porta da tenda. E ele falava face a face com Deus. Todo o povo podia ver a coluna de nuvem e então, sentindo a presença de Deus, adorava a Deus. A tenda, chamada tenda da congregação, ou tenda do encontro, tornou-se então o sinal da presença de Deus no meio do povo. Deus não subiria com eles, mas Moisés, ele foi definitivo. Ele buscou o Senhor. Ele não desistiu de orar, de buscar, de desejar a presença de Deus. Deus não ia no arraial, mas Moisés recebia Deus numa tenda separada. Todo mundo que quisesse consultar Deus ia lá, na tenda, fora do arraial. E Deus então falava com Moisés, ali, tete a tete. Deus falava com Moisés, a palavra disse, como se fala com um amigo. Maravilha. Moisés ser chamado assim, amigo. Nós também somos amigos de Deus. Todos nós que buscamos o Senhor. Agora, irmãos, eu queria trazer para nós algumas situações de como Êxodo 33, como nós podemos usar Êxodo 33 na nossa vida hoje. Então, em primeiro lugar, nós podemos usar Êxodo 33 para saber que a maior bênção que temos é a presença de Deus. A maior bênção que nós temos é a presença de Deus na nossa vida. Precisamos orar, buscar a Deus, desejar ardentemente a sua presença. Seguindo então o texto, se você for na sua Bíblia em Êxodo 33, os versículos de 12 a 16, nós vemos o clamor de Moisés pela presença de Deus junto a ele e também junto ao povo. Ele pede para que Deus reconsidere e receba a nação de Israel como seu povo. Pois como está escrito no versículo 7 de Êxodo 32, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu. Veja aqui, naquele momento Deus não estava considerando Israel como seu povo, mas sim como o povo de Moisés. Desce, Moisés, o seu povo se corrompeu. Então Moisés aqui ele está pedindo, recorrendo a Deus, clamando a Deus, recebe o teu povo novamente como sua nação, como seu povo. De nada adianta eu cantar em voz audível e bem impostada, dizendo, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, se eu não vivo isso. É preciso imitar Moisés. Em Êxodo 33:15 está escrito, se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Se você não tem a presença de Deus, não saia. Se você está indo no lugar onde Deus não, Deus pode estar em todo lugar, mas não estaria lá por causa da santidade dele, não vá nesse lugar. Vamos ser imitadores, irmão. Se a sua presença não pode estar comigo, não nos leve daqui.
deixe-nos aqui. Em segundo lugar, podemos usar Êxodo 33 para saber que a nossa atitude demonstra o nosso arrependimento. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos converter ao Senhor. Ao saber pela boca de Moisés, no versículo 4, a notícia de que Deus não subiria com eles, por ser eles um povo obstinado, um povo duro, um povo que fazia o que bem entendia e o que bem queria. Então o povo entrou em pranto, chorou copiosamente e não mais vestiu os seus atavios. Esta foi uma atitude que mostra o arrependimento. Atitude que certamente agrada a Deus. É preciso também ter uma atitude de humilhação diante de Deus, pedindo ajuda para conseguir abandonar os nossos atavios, abandonar as coisas, os comportamentos que para nós são importantes, mas não são para Deus. Precisamos pedir a Deus para que Ele nos ajude nisso. Abandonar aquilo que não é dele, aquilo que Ele não aprova. Abandonar o pecado ao qual nós nos afeiçoamos e por isso o mantemos no nosso poder. Aquela coisa que você sabe que não deve fazer, mas você não se afasta dele. Aquele pecado que você sabe que eu preciso me livrar disso, mas eu não consigo. Nós ficamos, sabe por quê? Nós nos afeiçoamos a isso. Nós gostamos. Nós sabemos que temos que abandonar, mas nós preferimos não abandonar. Preferimos estar vivendo aquilo. Aquilo, sei lá, às vezes se torna gostoso, às vezes se torna financeiramente bom, e a gente acaba, então, vivendo aquilo, mesmo sabendo que Deus não aprova. Então, nós guardamos conosco. Nós precisamos abandonar as coisas que não são de Deus. Em terceiro lugar, podemos usar Êxodo 33 para saber que necessitamos nos despojar de tudo o que nos separa de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando nesse texto de Êxodo 33, diz: se queremos a presença de Deus em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, nós precisamos ter coragem de romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Vamos novamente frisar isso. Tá? Se queremos a presença de Deus na nossa vida, na nossa família, em nossa igreja, nós precisamos ter coragem de romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Deus, hoje, Ele está nos ensinando. Ele está ensinando para você. Para que você possa abandonar tudo que está te separando dele. Rompa com essa sua acumulação compulsiva. Rompa com aquilo que tem entristecido a Deus. Você e Deus sabem o que é. Então tenha coragem de romper com isso. Olha para dentro de você. É difícil fazer isso. Mas olha para dentro de você. Examine-se
Talvez seja o momento de você começar a abrir a gavetinha do seu coração. Talvez seja o momento de vasculhar a caixa de pertences que está aí dentro de você. Faz aí uma faxina. Abra espaço, mas não para guardar outras coisas e outros costumes. Abra espaço para Jesus morar definitivamente no teu coração. Ele, Jesus, pode e deve frequentar o seu coração por todo o tempo. Não por algum tempo, mas por todo o tempo. Para concluir, irmãos, eu queria dizer que na criação, lá no Éden, o pecado da desobediência de Adão e Eva, nós vemos registrado em Gênesis 3, tornou-nos todos pecadores. Fomos vestidos de um atavio conhecido por pecado e morte. Que por mais que nós quiséssemos, não poderíamos romper com ele. Ele causou a nossa separação de Deus. Ninguém mais podia sentir a presença de Deus. E nós não podíamos fazer aquela faxina e tirá-lo. Era demais para nós. Era impossível a nós fazer isso. Então Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos presenteou com a sua presença, entregando seu filho, seu único filho, para vestir o atavio que era nosso, que não era dele, para pagar por um pecado que era nosso, para morrer a morte que era nossa. E Deus então nos tornou seu povo. Deus nos chamou e nos adotou como sua nação. É isso que Deus fez. Nós não podíamos nos livrar desse atavio. Mas Deus, desejoso de caminhar conosco. Como também, se a gente for ver, ele desejava caminhar com o povo para a terra prometida. Tanto que ele vai e visita Moisés. Ele se tornou presente no meio do povo, através daquele ato de Moisés. Por isso nós somos povo de Deus. Por isso nós somos nação de Deus, nação santa. Porque Deus, na sua perfeição, na sua santidade, nos chamou para Ele, nos adotou como filhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Então, pessoal, não esqueçam. Livre-se das coisas que estão acumuladas. Tira, pois, de ti os atavios. Deus não deseja você com eles. Abra mão e vá para os braços de Jesus. Que Deus esteja abençoando a igreja. Vamos orar mais uma vez. Convido a igreja para estar em pé e vamos estar orando. Senhor, nós sabemos, Pai, e o Senhor
ainda mais do que nós. Sabe de tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos. Sabe daquilo que alegra o Senhor e sabe daquilo que não alegra o Senhor. Pai, nós nessa caminhada, muitas vezes, ó Deus, fazemos sim coisas que às vezes nos separam de Ti, momentaneamente. Mas Deus, nós queremos clamar ao Senhor. Como Moisés clamou o Senhor e o Senhor voltou para o meio do arraial, voltou para o meio do povo. Também, Pai, nessa hora nós queremos clamar a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a que nós possamos remover de dentro de nós, do nosso coração, aquelas coisas, Pai, que nós ficamos guardando, que nós ficamos, às vezes, Pai, por longo tempo, por muito tempo, Pai, nos afeiçoando a elas. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos. Precisamos do Senhor, Pai. Precisamos que o Senhor esteja nos alertando, Pai. Esteja nos mostrando. Muitas vezes nós também não sabemos de coisas que nós fazemos e que não agrada a Ti, Senhor. Ou que achamos que não é tão complicado assim. Que não seja pecado. Pai, por favor, mostra-nos os nossos erros, Pai. O Senhor que conhece a nossa vida. O Senhor que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Conhece a palavra antes mesmo que ela saia da nossa boca, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a nos dobrarmos diante do Senhor e entregar, lançar fora tudo aquilo que não pertence ao Teu reino, Senhor. Guarda-nos do mal. Senhor, como diz o salmista, no Salmo 139, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Oramos assim, no nome santo do Teu Filho, amado Jesus. Amém e amém. Gostaria de